Salve, salve, moçada. Esse é o episódio 1. Estamos aqui iniciando um grande projeto. Meu nome é Rodrigo Cono e esse é o ConoCast. Salve, salve, moçada. Este é o primeiro episódio do ConoCast. É um projeto aí que eu tô tomando para trazer algumas pessoas que eu admiro bastante, pessoas que estão no meu meio, né, que trabalham com tecnologia, que fazem muito no mercado aí, que podem agregar, né, trazer aquela conversa do backstage que a gente tem nos corredores ou em viagens e fala, poxa, essa conversa poderia estar disponível para mais pessoas. Bom, e esse é um projeto aí que eu acho que está iniciando humildemente com um episódio por mês, mas feito com muito carinho. Queria aproveitar aqui esse primeiro episódio para agradecer a minha equipe aí, né? O William e o João, que me ajudou bastante aí em todos os testes, as gravações, as definições. E acaba não sendo fácil, né? Porque a gente acaba tentando fazer um trabalho legal de escutar, né? De divulgar. Então, muito obrigado, galera. E para esse primeiro episódio, estou bastante feliz porque eu convidei um cara que ainda é uma grande referência para mim. E quando eu comecei na computação, quando eu era um baby, um baby, dizemos assim, né? Ainda na faculdade, eu olhava para esse cara e falava assim, cara, esse cara é o Highlander, velho. E muito bem-vindo, Paulo Almas. O Paulo Almas é um grande amigo e tive a felicidade aí de falar com ele sobre esse projeto, de ter o podcast. Na hora ele falou, cara, vamos embora. Eu sei como sua agenda é corrida, cara. Primeiramente, depois vamos falar quem é você, mas primeiramente, obrigado aí, cara. Eu tô bem feliz de bater esse papo com você. Você fala assim, cara, o povo vai ver meus cabelos brancos, aí, porra, o nego vai achar que eu tenho 70 anos e, porra, é brincadeira, bicho. O detalhe é que você sempre teve cabelo branco, né? Esse é o detalhe. Entendeu? Exatamente. Então esse é o lado bom que você não mudou, cara. Pois é. Esse é o lado bom que você não mudou. Estamos juntos aí há 20 anos nessa brincadeira de carregar pedra, né? E piano, e descarregar brita. Você tem mais anos, vai. Fala a verdade que você tem mais anos de carreira. Não, 20 anos é só que a gente se conhece, né, cara? Que a gente se conhece há 20 anos, exatamente. De lá pra cá, né, o Paulo Almas, eu lembro que quando a gente começou a trabalhar, o Paulo Almas era um cara que meio que cuidava do Oracle ali, do banco de dados, e na época eu tinha internet discada em casa e ele cuidava do link de 1 mega da empresa, e eu, caraca, mano, e ele falava assim, cara, eu tomo conta do banco de dados. Eu falava, caraca, mano. Então, assim, muito louco tudo isso, né? A gente carregava chapéu de tudo quanto era jeito. Mantinha servidor web em pé, mantinha banco de dados em pé. Exatamente. Tinha que monitorar link de tráfego, tinha que monitorar conexão, tinha que monitorar firewall. A gente fazia um pouquinho de tudo, cara. Mas o mais louco de tudo isso, sabe, Paulo Almas? E o que me assusta bastante é que até hoje, isso era 99, né? 1999, 98, eu acho. Até hoje eu vejo coisas que a gente fazia naquela época e aí eu falava, cara, como é que a gente fazia isso? E como é que esses caras faziam isso? Era surreal, né, mano? Cara, não sei se... Alguém virou pra mim um dia e começou a falar de DevOps isso, DevOps aquilo. Eu falei, meu amigo, a gente escrevia script em Bash em 1990 alguma coisa pra automatizar backup de banco. Isso aí, DevOps é novo, cara. Exatamente. DevOps é novo, a gente já fazia isso. Mas legal, cara, eu adorei o convite e, assim, esse tipo de conversa e tudo que a gente puder trazer de experiência pra quem estiver ouvindo, putz, cara, sempre conta comigo. Bom, vamos lá, eu vou tentar te apresentar humildemente aqui, mas eu sei que seu currículo é bem maior, mas o Paulo Almas, além de ter trabalhado eu ter trabalhado com ele, né, então acho que foi um prazer gigante, e você acabou indo para os Estados Unidos, né, já tem bastante tempo, né, Paulo? Tem, cara. Eu tô aqui tem 8 anos, eu trabalhei 12 anos na Microsoft. Depois que a gente deixou de trabalhar junto, eu entrei pra Microsoft e fiquei lá 12 anos em várias funções diferentes e tem mais ou menos 1 ano e meio que eu tô na Google. Você ficou na Microsoft sempre nos Estados Unidos, né? Foi direto, né? Não, cara, eu entrei na Microsoft em Brasília, eu saí de Goiânia logo depois que a gente parou de trabalhar junto, eu me juntei a uma empresa, era uma startup, e depois essa empresa virou parte do grupo, de um grupo bancário gigantesco, e de lá eu me juntei à Microsoft num convite em 2009. E ali por 2009 eu entrei na área de suporte já. Já estava fazendo um pouco disso,
nessa parte de relacionamento com o cliente, arquitetura de soluções, discussões sobre plano de desenvolvimento disso, a implementação daquilo, a adoção daquilo outro. Uma coisa, claro, que vai levando a outra. Eu acabei entrando na Microsoft nessa área. E eu acabei ficando nessa parte por volta de uns 4 anos e pouco, até que veio o convite de vir para cá e vim para o Texas. Você tá no Texas. Trocou Goiânia por Goiânia dos Estados Unidos, quase a mesma coisa. Exatamente. Por isso que eu acho que eu me sinto tão bem aqui, cara. Eu troquei 6 por meia dúzia. Como carne, bem, tá tudo beleza. Pois é, exatamente. Tudo isso aí. É isso aí. E, cara, e aí você foi pro Google depois disso e no Google você manteve na mesma linha aí. Isso, é mais ou menos isso mesmo. Na estrutura da Microsoft, eu cuidava de uma das partes de suporte, do suporte global do Azure, ou do Azure. Prometi que eu vou tentar falar tudo o mais português possível. 8 anos só me referindo a produto em inglês vai ser difícil, mas vamos lá. Quando eu vim para Google é mais ou menos isso mesmo. É claro que são produtos completamente diferentes. A Google tem mas sempre em cloud, né? Você estava na Microsoft, no Azure Cloud ali. Eu fiquei anos na estrutura de cloud de Office 365, durante bastante tempo, do que é chamado era na época, né, o Office 365 Fast Track, e depois virou Microsoft 365 Fast Track. E a Google tem uma abordagem diferente de suporte, é uma mistura de deployment com troubleshooting, vou colocar desse jeito. Você tem tudo misturado numa coisa só. Entendi. Na Microsoft era bem mais produto, né? É mais separado, né? Você tem no Google tá mais como service ou produto também? A Microsoft tem uma abordagem que ela é bem segmentada, eu vou colocar assim. Você tem, talvez pela maturidade da empresa em algumas coisas, você tem muito processo definido baseado em produto, baseado em serviço e divisões claras disso. A Google tem uma abordagem, eu diria, mais moderna, do ponto de vista de que produto e serviço são intercalados num ponto em que você não consegue separar eles. Então, quando você fala de, olha, eu vou botar uma pessoa para te ajudar a resolver tua adoção de infraestrutura como serviço, vou botar uma pessoa para te ajudar com tuas dúvidas a respeito de como é que você faz para fazer um deployment de uma máquina virtual na nuvem. A abordagem da Google ela é pensada para que a pessoa não só discuta com você a parte de arquitetura, a parte de troubleshooting de problema, que possa te tirar dúvidas de como fazer, né, o famoso how-to, de coisas simples até coisas bem complexas. A Microsoft faz uma divisão disso muito clara. Se você quer fazer a parte de implementação, você vai conversar com essas pessoas aqui. Você já implementou, você quer conversar agora sobre problema, quer fazer um troubleshoot, você vai falar com aquela pessoa dali. Então tem uma divisão bem clara assim, de papéis, que a Google tem uma abordagem mais, eu diria, mais eu vou chamar de holística, mas é assim, uma abordagem mais prática, porque no dia a dia de todo mundo, você normalmente tem as mesmas pessoas tentando implementar e fazendo troubleshooting nas empresas. Você não divide isso também dentro das empresas de maneira geral, é sempre a mesma pessoa. Então, eu gosto muito dessa abordagem da Google nesse aspecto. Pô, que fantástico, cara. E assim, eu tô ouvindo aqui você falar e a gente conversando no backstage esses dias aí, né? Falei, puxa, eu quero perguntar um monte de coisa pro Paulo Alma, mas não quero perguntar agora, cara, porque eu quero perguntar no cast, entendeu? E eu já abri o backstage e falei, não quero nem conversar com você, eu quero conversar no cast. Mas assim, cara, o que eu fico imaginando é assim, o quanto de experiência você teve, tanto, é porque você tá falando, o Google trabalha de uma forma, a Microsoft trabalha com outra, e você tá desse lado aí, né, que é o lado que a gente usa, né? Então assim, cara, eu trabalho com Microsoft todo dia, com Azure todo dia, e você tá desse lado daí, né, do lado de lá. Eu vejo, você me corrige se eu estiver errado, que você acaba tendo uma visão de 3 vias, no caso, o Google, Microsoft e o próprio cliente, né? As empresas que estão utilizando disso, que eu creio que você deve ter contato. E é necessário, né? Tanto em qualquer empresa que você pense em fazer atendimento a cliente, seja ele qual for, a parte principal é você entender, como é que isso é visto pela empresa que está precisando dessa ajuda. Essa é a primeira etapa em qualquer análise, por exemplo, de capacidade, onde você vai colocar seus recursos, que tipo de profissional você vai contratar, como é que vai ser o atendimento dessas empresas e assim por diante, né? Você tem que extrapolar essas possibilidades, senão você simplesmente não tem ideia de
como que o teu serviço vai ser solicitado, né? Como que as empresas vão pedir ajuda para você. Exatamente. E aí eu queria partir dar o chute inicial aqui, né? O kickoff aqui do nosso do's e don'ts do Support Cloud. E a gente colocou esse título aqui exatamente porque eu acho que você consegue trazer essa visão por essa experiência que você tem nessas 2, 3 vias aí, entendeu? Cara, a gente atende empresas em todo o Brasil aqui e são empresas grandes, pequenas, empresas com 350 developers, a empresa que tem 5 developers, startups, né? E muitas empresas que estão com software SaaS, né, de serviço aí, e trazendo aquele suporte antigo que a gente tinha dos produtos lá atrás. E são cenários distintos, né? Tem empresa ali que o core business dela é construir prédio e ponte, mas ela tem um software lá dentro que ela tem que dar um suporte para os usuários internos, né? E já tem o produto em si, que é aquele software que é consumido pelos usuários da rede em si, né? E essa pessoa tem que acabar dando esse suporte para manter aquela aplicação em pé ou tirar dúvida e tudo mais. Como que isso é tratado, essa divisão? Ou como que isso é visto num sentido assim, vamos falar num jeito básico aqui, para que eu preciso de um suporte, né? E como que eu me prepararia, né, para quem tá ouvindo a gente, como que eu preparo a minha empresa, como que eu preparo o meu produto para que quando eu começar a vender, para quando meus usuários da empresa começar a utilizar, eu atender eles, eu vou atender só quando der problema? É um suporte reativo? Como é que funciona tudo isso? Às vezes a gente acha que sabe dar o suporte, mas eu sei que tem uma série de fatores aí. Eu acho que você atingiu vários tópicos diferentes de maneira perfeita. Assim. Existem várias camadas, eu diria, quando você fala da relação entre a produtora do software ou a fabricante do software e o usuário final, seja ele uma pessoa física ou uma empresa. A primeira coisa é quando você, obviamente, tem problema. Se o seu software funciona do jeito que ele é preparado para funcionar, obviamente as pessoas vão te ligar só quando elas tiverem um problema em que o software não está se comportando do jeito que elas imaginavam que estaria. Então é o bom e velho troubleshooting mesmo. Troubleshooting deu pau, me arruma aqui. Me ajuda a resolver aqui, entendeu? O carro não está ligando, estou virando a chave e não liga. Leva na assistência. É a brincadeira que o pessoal fala, o computador não liga. Já viu se tá ligado na tomada, né? É aquela coisa, tipo, não tá funcionando do jeito que eu esperava, eu cliente, né? E você tem aquela estrutura de suporte que dá esse atendimento. Eu sempre disse, e uma das coisas que eu não só escrevo no quadro branco que tem na minha sala, ou toda vez que eu tô em reunião com meus times, é que todo cliente, seja ele grande, pequeno, médio, não importa, espera sempre 3 coisas de quem quer que seja a pessoa com a qual ele tá falando. Ele espera velocidade, conhecimento e comunicação. Olha só. Então, essas 3 palavras... Até que você repita isso aí. Eu vou até escrever isso aqui. Velocidade, conhecimento e comunicação. O que eu chamo de velocidade? É o quão rápido você responde. Exato. Se o cara coloca um chamado para você, ou se ele pede ajuda, ele manda um Twitter, o que quer que seja, tudo demora 1 mês para responder... Não adiantou nada. Não tem jeito, cara, daquilo dali terminar bem, entendeu? Não tem como, né, mano? Se você responde super rápido, né? O cara abre um chamado e você diz assim, não, eu vou responder em 5 minutos. E você responde, olha, eu sou o seu engenheiro de suporte. E tu nunca mais fala com o cara, também não adianta nada. Não adianta nada. Tu só respondeu aquela primeira vez e dali nada mais aconteceu. E por último é o conhecimento. Essa parte do conhecimento, talvez, eu costumo dizer em inglês que é o perceived knowledge, né? Que é o conhecimento percebido. Ninguém tem condição de saber tudo. É impossível a gente reter a quantidade de conhecimento sobre tantos produtos diferentes do jeito que existem hoje. E eu acho que é muito comum no dia a dia da gente interoperabilidade entre coisas que às vezes não foram testadas para funcionar juntas. Então, quando você recebe um caso de chamado, ou você abre um caso de chamado, quando eu falo dessa parte de conhecimento, a honestidade de dizer bem claramente, setar a expectativa de que, olha só, essa parte daqui não me parece ter problema, mas eu preciso pesquisar a parte B ou a parte C. E deixar claro de que tem um pedaço daquele caso que vai exigir, por exemplo, um laboratório mais complexo para tentar duplicar o problema, entendeu? Uhum. E aí, combinando as outras 2 coisas, né, a velocidade e a comunicação, você mantém aquele troubleshooting andando do jeito que faz sentido. Outras camadas que você tocou, por exemplo, que me levam a pensar, é claro que esse é um tipo do trabalho de relacionamento de suporte, é quando quebra alguma coisa, mas o suporte é um pouco mais complexo do que isso. Uhum. Você tem a parte de suportar, por exemplo, a ideia de alguém de implementar uma coisa nova. Tem muita empresa que chama isso de Customer Success
ou sustentação, ou adoption, ou Sustentação adoção. seria a mesma coisa que suporte hoje no conceito geral? Porque... eu diria que, eu não sei, cara, sustentação é uma expressão que às vezes eu não escuto muito. Eu escuto muito a expressão de adoção, que é quando as pessoas estão implementando, tomando a decisão de implementar, né? Elas vão passar a adotar aquela tecnologia, seja ela qual for. E você tem a parte de suportabilidade mesmo, de suportar o produto e fazer com que ele continue funcionando da maneira como o processo inicial de adoção entendeu que seria o caso, né? Ou desenhou aquele caso de uso, né? Essa é a questão que eu tava, assim, eu não sei se a gente consegue classificar isso, né? Mas eu tenho um suporte reativo, que é, poxa, aconteceu um problema, o cara vai ter que mandar igual você falou, o cara vai mandar um WhatsApp e um Twitter, ou vai ligar, ou vai entrar no canal de atendimento, para no final abrir um ticket ali. O outro, que é essa tal da sustentação, que eu vejo várias empresas hoje levando em consideração isso, é exatamente para não deixar isso parar. E geralmente nem sempre é um problema, nem sempre é um caso de troubleshooting aí que você tem que fazer para com o usuário, para com o seu cliente do seu produto, né? Às vezes a parte de sustentação, tem gente que chama de suporte proativo, tem gente que chama de sucesso do cliente, tem várias expressões diferentes, mas no fundo, imagina que você tem uma aplicação que resolve um pedaço de um problema para alguém. Obviamente a tua aplicação ela continua evoluindo. Com o tempo ela vai evoluindo, você pode adicionar funcionalidades novas, você tem várias coisas que podem acontecer ali com aquela aplicação sua. Se você não mantém uma relação ativa com o cliente, se a tua relação com o cliente é sempre reativa quando algo acontece, para que o cliente desenvolva qualquer tipo de análise dessas funcionalidades adicionais, basicamente vai depender do próprio cliente fazer isso. Não depende mais de você. Então, quando a gente fala dessa parte de adoção, sustentação e sucesso de cliente, você está falando dessa conversa permanente sobre que tipo de outros problemas, que tipo de outras coisas essas aplicações podem ajudar as empresas a resolver. E se você não tem isso, uma vez que esse teu cliente adotou a aplicação, ele vai usar aquilo só para isso. E não vai usar para mais nada, né? Entendi, mas mesmo aí... que você desenvolva a aplicação para outras coisas. Mas existe um canal entre o time interno, vamos dizer assim, um time de devs ou um time do pessoal que está trabalhando nos internos da aplicação com o time de atendimento e o cliente em si, que é bem essa parte que você está falando, né? De você talvez até manter um relacionamento ali para você conseguir fazer com que aquele cara sempre consiga utilizar a ferramenta, né? O que você está descrevendo para mim, acho que se assemelha mais a uma situação em que você captura, inclusive, sugestões de melhoria de produto, e essas sugestões de melhoria de produto são inseridas no changelog, né? Nos pedidos de mudança, feature request, alguma outra coisa do produto em si para o futuro. O que eu estou querendo descrever é muito mais uma questão de, vamos imaginar que essas mudanças vão acontecer de um jeito ou de outro. Se você não tem uma estrutura de atendimento a cliente que não depende de um chamado, de algo quebrado para que você entre em contato com ele, você nunca toca nesses pontos, a não ser que o cliente inicie a conversa. Vamos imaginar que você escreveu um software, sei lá, de gerenciamento de restaurante. Esse software de gerenciamento de restaurante, ele faz só o atendimento de salão, ou seja, ele captura o cara que está sentado na mesa lá, fazendo o pedido dele, a bebida, alguma coisa assim. Só que aí agora, você, a empresa de software que fez esse software de restaurante, resolveu fazer o aplicativo de entrega, de delivery. Tá tudo incluído, tá tudo junto, misturado e faz tudo uma coisa parte da outra. Se você não tem essa comunicação permanente com o teu cliente, se só depende dele te ligar quando aquela parte do produto no salão quebra... E é que geralmente acontece. Ele vai fazer o quê? Se um dia ele precisar e decidir fazer, olha, eu vou fazer venda pela internet. Ele vai para outra empresa, porque ele não sabe que o teu faz aquilo. Porque Exatamente. Você não mantém aquela parte proativa funcionando. Mas quando aí... a gente fala de parte, tem esse pedaço também, né? Bom, eu tenho várias perguntas para fazer, mas eu acho que eu vou puxar o outro tópico aqui. Vamos para ele. Ô Paulo, como é que funciona uma estrutura, até antes da gente começar a entender, né, todo esse processo, que eu tô vendo que o suporte em si, ele se encaixa também com a parte de atendimento. Eu não sei, né, aqui no Brasil a parte de atendimento, ele às vezes separa um pouco da parte de suporte, até a equipe acaba sendo diferente, né? Então você tem alguém que tá ali com um relacionamento mais próximo com o cliente, até a parte de pré-venda, pós-venda ali, que tem o pessoal ali, e depois
depois tem um pessoal de suporte mesmo, que é aquele pessoal que, vamos dizer assim, que leva a porrada mesmo. Geralmente, essas pessoas, a gente vê algumas empresas, principalmente nas grandes, a gente tem suporte nível 1, 2 e 3, aí o 3 escala ali pro time de internos, que geralmente tem a equipe técnica mais especializada, que a equipe especializada tem alguém em rodízio ali para poder atender aquele pessoal do suporte, etc. No geral, olhando pela sua experiência em Google, Microsoft, e até nas empresas que você viu, como que geralmente ocorre esse tipo de orquestração? Não sei se é assim que eu posso falar, mas como que a gente monta tudo isso, né? Tipo, como é que é a estrutura disso para fornecer atendimento / suporte, isso tudo que a gente está falando para uma aplicação em nuvem? Quem está nos ouvindo, por exemplo, como que eu vou passar isso, por exemplo, para uma empresa falar, olha, para a gente iniciar, o básico é isso aqui, para a gente manter os nervos no controle, pra gente dormir tranquilo. Olha, assim, as referências que eu posso dar, eu vou até brincar que eu posso contar os milagres sem nomear o santo, né? Ah, sim. Mas as referências que eu posso dar, elas são bem específicas de empresas de atendimento mundial. Mas eu diria que esse atendimento mundial ele existe porque as empresas têm clientes no mundo todo. Mundo todo. Se você está falando de tamanhos de empresas menores, obviamente isso vai ter uma escala que é mais relativo a isso, né? Mas falando de atendimento de nuvem, né? E usando essas empresas de larga escala, como eu estava comentando, normalmente o que você tem são engenheiros espalhados pelo mundo todo, usando uma metodologia que a gente chama de seguindo o sol, né? Following the sun. Então você tem atendimento 24/7, 24 horas por dia, 7 dias na semana, em que você se utiliza dos diferentes horários ao redor do mundo a seu favor. Então você monta estruturas de suporte nas Américas, seja onde for nas Américas. Você tem empresas que vão montar isso na costa leste dos Estados Unidos, que são, vamos imaginar lá nas Carolinas, ou Miami, ou até Nova York mesmo, até o Canadá, ali na área de Toronto. Você vai ter grandes centros de suporte na área do Texas, onde eu estou, por exemplo. E é um dos motivos de eu estar aqui, porque é um dos centros de suporte para várias empresas diferentes aqui no Texas. Você tem muitas empresas hoje em dia já indo para os países de América Central ou até mesmo continuando no México. Costa Rica tem uma área de suporte fortíssima lá dentro, com vários players internacionais indo para lá. Aí depois disso você começa a ir para a Ásia de alguma forma. Você acaba indo para a Índia, obviamente, mas você cria centros de suporte que usem os fusos horários a seu favor. E obviamente você coloca uma quantidade X de pessoas em cada um desses centros, baseado na demanda que você tem. Se você tiver 70% dos seus clientes nos Estados Unidos ou no Brasil, ou vamos trazer isso para uma estrutura mais no Brasil em si. Vamos imaginar que 70% dos seus clientes está em São Paulo. Se você montar uma estrutura de atendimento no Acre, você vai literalmente pedir para aquela estrutura tua de atendimento, aqueles engenheiros de atendimento, para trabalharem fora do horário comercial deles para poder atender São Paulo por causa da diferença de fuso horário. O horário é diferente, é 2 horas menos. Então, dependendo de onde está a maioria dos clientes, você obviamente vai fazer esse placement, essa alocação de recursos em cada uma dessas regiões ao redor do planeta. E aí, em cima disso, você tem outras especificidades, eu vou colocar assim, que vão também delinear essa capacidade no final. Você vai dar suporte só em inglês? Você vai dar suporte em espanhol? Você vai dar suporte em português? Você vai dar suporte em francês? Isso faz com que a complexidade comece a aumentar também. Porque para você dar suporte, por exemplo, em espanhol, é muito fácil no horário comercial da Europa e no horário comercial das Américas, mas é difícil achar alguém na Ásia, no Pacífico, lá para a China, para a Austrália, que esteja falando espanhol. O cara não vai querer trabalhar na madrugada, né? E para você achar alguém que seja local, que seja realmente fluente, porque você atender outra língua é algo complexo, porque eu costumo brincar, eu falo isso há muitos anos, de que a gente fala uma segunda língua por padrão. A gente fala Python, a gente fala SQL, a gente fala outra coisa que é o IT da história. E a gente se entende. Mas
quando você está com um cliente do outro lado, com alguma coisa pegando fogo, produção derrubada, fora sem acesso, sem acesso a alguma coisa e banco de dados inacessível, a primeira coisa que acontece é você ter que acalmar aquela situação, tomar o controle dela. E se você não é fluente o suficiente na língua, não adianta você falar um pouquinho, porque não vai sair do outro lado. Não sai. E isso só faz com que o problema se agrave, né? Então, todas essas especificidades fazem com que essa decisão de capacidade, aonde colocar gente, que tipo de língua elas vão falar, e você começa a ir para mais coisas. Por exemplo, a gente falou aqui você comentou, né, de software as a service, né? Esse é um tipo de produto que as grandes nuvens vão oferecer. Você tem plataforma como serviço, você tem software como serviço, você tem infraestrutura como serviço. Vão existir diferentes demandas para esses tipos de nuvem em diferentes lugares do planeta. Então você tem que estabelecer também esse tipo de suporte, porque quem dá suporte, por exemplo, no Gmail, no Google Drive, ou nos Compute Engines do GCP, é um tipo de engenheiro. Quem vai dar suporte no Cloud Spanner é outra pessoa. Então, você tem toda essa estrutura que tem que acompanhar essa demanda e aonde você tem essa por mais necessidade. que a empresa também queira colocar todo mundo num país só e, vamos dizer, pagar a hora extra para ele trabalhar fora do horário, não vai funcionar, né, cara? Normalmente não funciona. Existem vários estudos sobre isso. Por exemplo, eu posso citar um em que, num país, a Índia especificamente, durante muitos anos, a Índia fez o que a gente chama de third shift, né, o terceiro shift, que é o shift da noite. Então o cara entra lá em 8 da noite, 9 da noite, a trabalhar com o suporte, ele sai nas 6 da manhã dele no dia seguinte. E esse é o horário em que é o horário comercial, por exemplo, da costa leste americana. O que acontece é que, durante um tempo, você tem as pessoas fazendo isso, mas você tem um turnover muito alto. O que é o turnover? É quando as pessoas saem. Começa então, a vazar. Você investe muito. Não dá conta de trabalhar e tá cansado e tal. Quem é que quer trabalhar às 3 da manhã? É claro que no início é legal, né? Vão existir pessoas que vão dizer assim, cara, eu quero fazer faculdade de manhã, eu quero estudar alguma outra coisa na parte da tarde, eu tenho um problema, eu tenho uma situação familiar em que eu estar em casa de tarde num dia comercial me ajuda. Então você vai ter essas exceções e bons profissionais vão querer fazer esse trabalho num horário completamente anormal. Sim. Tipo assim, o cara mais bem qualificado, né, vamos dizer assim, ele vai querer trabalhar, ele não vai querer trabalhar fora do horário, né, meu? Exatamente. Assim, no final, apesar de ser uma colocação bem generalista, é exatamente isso que você acabou de falar. Assim, você, com o tempo, mesmo que você consiga montar alguma coisa de forma temporária, com alta capacidade e uma qualidade muito alta, com o tempo, isso acaba se perdendo por conta do turnover. Então, a maioria das empresas, de maneira geral, busca essa solução em que você tem hubs de suporte espalhadas pelo planeta e faz com que o fuso horário te acompanhe e você usa isso a seu favor, ao invés de botar todo mundo num lugar só. É claro que se a gente usar isso numa conversa de uma escala um pouco menor e falar assim, eu dou suporte só pro Brasil, eu não preciso me preocupar com isso, é só o Brasil. Claro que faz sentido, de repente, você ter gente numa região um pouco menor. Mas existem outras situações que podem te levar a pensar, a separar. Você pode ter problemas de comunicação, a gente estava brincando aí no backstage sobre capacidade de link, velocidade, confiabilidade dos links. E se você tem a tua estrutura de suporte toda num lugar só e você só tem um fornecedor de link para você e aquilo você cai, tem um problema. Você tá agora sem estrutura de suporte nenhuma. E é algo que a gente não pensa, né? Às vezes, poxa. E aí você tem toda a sua estrutura em São Paulo, aconteceu um problema. Semana passada eu tava lá, aconteceu uma chuva lá, cara, parou tudo. Talvez sejam preocupações diferentes. Quando você para pra pensar, a gente tá falando, a maioria dos meus software é baseado em nuvem. Eu não preciso me preocupar com alta disponibilidade. A nuvem faz isso pra mim. A nuvem faz isso para você. Mas se você pensar em suporte da tua aplicação, você tem que pensar nessa questão da alta disponibilidade. Da mesma forma, né? Exatamente. E é interessante isso que você falou, porque a gente vai pra nuvem e a gente meio que fala assim, cara, a nuvem resolve pra mim. Só que ele também tem que virar a chave na cabeça dele e na estrutura toda da empresa dele, né? O back-office dele ali todo tem que virar pensando nisso. Esse ponto que você falou é bem interessante. Olhando assim para território nacional, suporte local, a gente tem a tal do suporte
premium, as qualificações. As empresas geralmente colocam um label específico lá. Suporte XPTO, suporte premium. Como que você vê isso, por exemplo? Porque você falando disso tudo, falando de nuvem e tudo mais, e eu vejo muito disso, muita empresa. Eles dão suporte no horário comercial, 8 às 18. Cartão de crédito, se brincar, faz isso, cara. Então, tem muita aplicação que se você precisar no final de semana ou até 8 horas da noite, que nem tá tão tarde assim, você não consegue. Se acontecer um problema, você vai pro botzinho lá, que vai te responder alguma coisa. Então, não, se você... fora do horário, só o Premier, só o Premium, suporte Premium e tal. Como que é visto isso perante tudo isso que você falou? Teria que ser, na sua visão, teria que ser 24/7 sempre ou há um jeitinho brasileiro aí? Eu diria que depende muito da aplicação, né? Assim, se você desenvolve uma aplicação em que o horário de utilização dela é o horário comercial, se o volume, 98%, 95% Boa. da usabilidade do produto fica dentro do horário comercial, você pode sim fazer uma inferência de que o teu suporte vai ter que sim, ou vai ter a demanda dele mais pesada dentro desse horário comercial também. Agora, a gente pode usar outras, falando da história usei aquele exemplo do restaurante, né? Uhum. O restaurante tem 2 horários de pico, você tem o horário do almoço e tem o horário do jantar. Uhum. Se você usar o restaurante como referência, você não precisa dar suporte às 8 horas da manhã, 9, 10. Normalmente os restaurantes estão fechados. Mas se você por exemplo, um suporte de restaurante às 9 da noite, entre 9, 10, 11, você ainda tem movimento bem alto nos restaurantes. Então você tem que ter suporte ali. Ou então você tem perda de receita do teu cliente e, eventualmente, se o teu cliente tem perda de receita, você vai ter perda de receita. Quando a gente fala de estruturas de nuvem, a gente está falando de estruturas que são globais. Então, o 24/7, ele é 100% necessário. Agora, é interessante isso que você falou, porque a maioria das estruturas de nuvem dá suporte para casos de baixa prioridade só durante a semana, né? De segunda a sexta-feira. Sim. No final de semana, há uma priorização daquilo que é produção down, né? Que a gente chama de production down. Se a produção está down, ou seja, caiu a produção, você perdeu acesso, banco de dados está inacessível, site está inacessível, aí sim, aquele caso de prioridade alta, esse vai ser tratado 24/7, vai ter alguém para tocar. Mas se você ligar num sábado às 8 horas da noite para perguntar como é que você faz para liberar o acesso SSH na sua máquina virtual porque você não está conseguindo, a maioria das nuvens vai dizer para você, cara, olha só, a gente quer te ajudar, mas a gente não tem volume de engenheiro disponível, estamos atendendo aquilo que tá pegando fogo, né? Então, assim, a gente pode te responder na segunda-feira, botar alguém para te mandar a informação na segunda-feira de como é que você faz isso, ou até montar um call para te mostrar como faz isso, né? O next finish, né? Como é que faz essa história. O produto aí, Paulo, mesmo, existe esse cenário que tem pessoas que vão precisar de apoio independente do horário. Tem gente que, beleza, meu fluxo todo tá no horário comercial, mas, sei lá, vai ter um cara que vai trabalhar final de semana, vai ter um cara que vai estar ali, ele vai querer, às vezes, um questionamento específico, principalmente quando envolve pagamento, né? Mesmo assim, você acha que vale a pena, por exemplo, na nuvem aí você tem esse tratamento nativo, né? Mas vamos supor, esse cara que quer tirar essa dúvida específica. Eu tenho visto empresas colocando você não tem um pacote, sei lá, o pacote premium aqui que te dá apoio nisso, né? A Microsoft mesmo faz isso, né? Você compra o plano de suporte ou não, né? Como que é visto isso? Olha, eu vou te responder a pergunta de 2 maneiras. Uma delas você pode ter, se a gente pensar numa escala menor, estruturas que a gente chama de on-call, áreas de suporte on-call. Então, a pessoa não está necessariamente trabalhando, mas ela está disponível se algo acontece, vamos dizer que o celular da pessoa toca. Né? E aí ela vai lá, resolve o problema e para, né? É o resgate do refém, igual eu já ouvi o pessoal brincando. Você recebe a ligação, vai lá, resolve o problema, desliga e acabou, você não está trabalhando de novo. Então você mantém algumas pessoas nesse formato, né, de on-call, e aí com isso você resolve o problema. Essa outra parte que você está comentando, que é os níveis diferentes de suporte, normalmente esses níveis diferentes de suporte, o que eles te dão são SLAs, né, ou SLAs um pouco melhores, ou garantia de atendimento num
num período específico, alguma outra coisa. Tem algumas empresas, aí de novo, contando os milagres sem nomear o santo, que vão te dar engenheiros que, olha, se você por um acaso abrir o chamado e você não tem contrato de suporte especializado, você vai cair no primeiro nível de suporte, e esse primeiro nível de suporte ele resolve, sei lá, 80% dos chamados, porque são coisas simples de resolver que às vezes você não tem condição de resolver, mas esse primeiro nível resolve. E se você tem esse contrato especializado, alguns desses contratos te dão a opção de você escapar do primeiro nível. O primeiro nível ele pode ser como? Ele é chat, ele é telefone? Não, pode até ser telefone, e-mail, pode ser chat, pode ser o que for. Às vezes é uma questão do o quão especializado o engenheiro que atendeu você vai depender de empresa para empresa, mas vamos imaginar o seguinte, a gente falou aqui da parte de infraestrutura como serviço. Vamos imaginar que você abre um caso dizendo assim, olha, eu tenho um problema, não estou conseguindo acessar a minha máquina virtual, eu estou tentando acessar o SSH e não consigo. Você vai abrir esse caso no primeiro nível, o primeiro nível vai ser alguém que conhece um pouco de tudo. E essa pessoa vai fazer ali um troubleshooting inicial, pode resolver o problema com você fácil, em uma questão de alguns minutos, pode levar um pouco mais, mas vai resolver o problema com você. Se você vai direto para o segundo nível, é como se você fosse para um engenheiro de escalação. E esse engenheiro de escalação vira para você e ele é um cara especializado em acesso a SSH. Já direciona específico. Ele conhece aquele detalhezinho ali e ele é um especialista naquilo. Então você vai direto no cara. Para casos mais simples, eu quero reforçar isso, porque assim, a experiência que a gente tem é que 80% dos casos são resolvidos no primeiro nível. São coisas que, apesar de muita gente boa estar na maioria das empresas, o fato de a nuvem e o pessoal de suporte em nuvem ter acesso à telemetria de produto, eles conseguem fazer um troubleshooting com isso que o cliente final não tem acesso. Então, esse acesso adicional à telemetria dá essa opção para eles. Então, mesmo assim, então você está falando que o pessoal acaba tendo acesso a essa telemetria e fazendo esse suporte, esse primeiro nível acaba resolvendo. Acaba resolvendo sem, vamos dizer assim, muita interação com o cliente, na verdade, né? Só com esses dados desses insights aí. Né? Eu diria que assim, dependendo do tamanho da empresa, cara, faz todo sentido ter um contrato de suporte especializado, porque se você tem empresas menores, é difícil por causa da questão financeira. Pelo volume também, né, Paulo? Pelo volume também. Se você tem uma empresa de médio porte, uma empresa de grande porte principalmente, cara, essas empresas elas acabam tendo a necessidade de colocar aquilo que é core business delas dentro da nuvem. E se você não tiver uma estrutura de contrato para suportar, para escalar, para ter acesso a recursos adicionais, para botar gente 24% do seu lado, segurar tua mão o tempo todo, fica difícil, porque você vai ter, querendo ou não, uma estrutura de produto que ela é compartilhada. E que apesar de a gente do outro lado querer de todo jeito dar toda a atenção do mundo, é uma estrutura compartilhada, não tem dedicação, não existe algo que seja 100%, como é que eu vou explicar? Você não tem alguém 100% dedicado, né? Ou seja, a pessoa não está ali só para você. A mesma pessoa possivelmente vai estar lidando com 1, 2, 3 casos de suporte ao mesmo tempo. E era exatamente esse ponto que eu estava querendo tocar, porque assim, eu tô enxergando isso, porque você tem experiência de 2 Big Techs, né, cara? Tipo, Google e Microsoft, você falando, vai para um cara, e o cara específico que entende daquele negócio, realmente é um cenário diferente, né? A gente não tem um cenário desse em grande parte das empresas, né? Porque no final acaba sendo custo mesmo, ou seja, suporte, de certa forma, a gente vê como um custo, porque a gente não quer que o cliente liga falando que ele tem problema. Mas a gente tem que oferecer esse atendimento, né? Esse relacionamento, às vezes nem é um problema, às vezes é tirar uma dúvida, né? Eu queria falar, essa talvez seja o grande pulo do gato da maioria das empresas que se tornou bem sucedida. Quando você encara o suporte como algo que é necessário, mas eu gostaria que o custo fosse diferente, no final das contas, o que você tem é muita empresa cortando esse custo o tempo todo e tentando gastar o menos possível. Quando as empresas que a gente vê mais bem-sucedidas são aquelas em que elas encaram o suporte como parte do produto. Então,
Existe uma expressão em inglês que define algo que é entrelaçado ao produto como um custo de vender aquele produto. Por exemplo, se você vende um carro, parte do custo de você vender aquele carro é você transportar o carro para onde ele vai ficar. Sim. Você pode até cobrar um pedaço desse custo de alguém, mas se você quiser vender o carro, você precisa ter esse transporte. Você precisa ter uma concessionária para vender o carro. Se você quer fazer comida e vender comida, você tem que ter uma cozinha, você tem que ter um restaurante, você precisa ter um garçom. Senão essas coisas não funcionam. Então, existe uma expressão em inglês que chama COGS, né, que é o Cost of Goods, que é o custo inerente a essa venda do produto, em que é diferente de você ter que pagar alguma coisa que poderia ser mais barata. Não é um custo embutido, né? É um custo como parte, né? Como parte, exatamente. Exato. Então, quando você fala de suporte assim, olha, e você pode avaliar isso, a gente mesmo avalia. Quando você tem um problema com o seu telefone celular, você brincou mais cedo. Quando tu liga para a operadora de telefonia, cara, e o cara te trata, você percebe que você entrou numa central de atendimento com 5.000 pessoas, o cara tá no telefone contigo, com 50 pessoas diferentes, entendeu? Dividindo, pulando de uma linha para outra, falando com 50 ao mesmo tempo. Tipo assim, ele não te dá aquela atenção que você está esperando, a tua relação com aquela empresa é diferente. Você literalmente sente que eles não te dão atenção ou eles não te dão o mesmo carinho que você gostaria. E isso vale também para essa história, cara. Quando a gente fala que empresas de médio e grande porte precisam de contratos adicionais, não é porque não existe esse carinho no final, esse care, né? O que existe é que se você tem esses contratos adicionais de suporte, se você estabelece alguma outra forma de você custear isso, você cria esses pockets, né, essas estruturas que são mais dedicadas a esses clientes de maior tamanho, e você pode trabalhar com eles quase como de forma dedicada, em alguns casos até de forma dedicada, dando a eles uma atenção que de outra forma não seria o ideal para a situação deles, né? Não, então perfeito. encarar o suporte desse jeito seria bem legal. Perfeito, eu achei muito legal, até escrevi aqui o suporte como parte do produto, né? Então, e não como um custo à parte, né? Então a pessoa fala assim, eu não quero que ninguém entre em contato, o suporte para mim está gerando um custo específico e isso tal. Vale, cara, assim, você percebe isso em vários níveis diferentes dentro do suporte. Você percebe isso nas empresas que têm bastante sucesso com isso, você percebe essas coisas, por exemplo, na diferença de salário, por exemplo, de um engenheiro que escreve o código e do engenheiro que mantém aquele código funcionando. Entendi. Você percebe isso, por exemplo, na diferença de como essas pessoas recebem treinamento. Você percebe isso em várias camadas diferentes. Quando você analisa suporte, se não há esse entendimento de que escrever o código, criar o produto é extremamente importante, mas se não tiver ninguém mantendo aquilo funcionando, também não adianta de nada. Também não adianta nada. Exatamente. Se você não tiver essas duas coisas trabalhando em conjunto, é complicado. Bem complicado. Porque eu tava vendo o seguinte, como você falou assim, geralmente 80% dos casos, no primeiro atendimento a gente já resolve. É o que geralmente a gente tá vendo ao contrário, assim, por exemplo. O primeiro contato, ele serve mais como um filtro de tira dúvidas. Você entende? Tipo assim, cara, deixa eu ver o que tá rolando aqui, que eu vou te mandar uns links aqui pra você tentar. E geralmente, isso é o comum, tá? Que acontece aqui fora da Big Tech. Então o cara manda um link, alguma coisa pro cara aí, e o cara não vai pro telefone, o cara não te dá uma chamada via call, alguma coisa específica, e ele, assim, é porque também pelo volume, né? Mas aí é a grande questão. Eu acho que hoje talvez Google e Microsoft acaba conseguindo atender várias pessoas de uma certa forma mais proativa e também com mais qualidade pela estrutura, né, dela, mas eu vejo que hoje, eu acho que o maior desafio das empresas em si é como atender essas pessoas sem, vamos dizer assim, aborrecer, né, porque às vezes o cara realmente tá com um problema e o cara tá querendo fazer a triagem do inicial ali, ou senão, poxa, a pessoa tem um problema, ela não sabe. Olha, existe um inferno de atendimento ali, cara. Existem umas técnicas que a gente desenvolve com o tempo, que são coisas que a gente chama de, em inglês, né, seria deflexão de caso, né, o self-service. Então, você tem coisas que você pode desenvolver e criar em que, por exemplo, se você está dentro da estrutura do GCP, né, do Google Cloud, dentro do seu console, quando você vai dizer que você quer abrir um caso, por exemplo, dependendo da tecnologia que for, você começa a escrever o tipo de problema que você está tendo e aquele sistema vai te apontar soluções possíveis, que é isso que você está descrevendo. Porque se a pessoa souber descrever bem
o que ela está tentando fazer, esses artigos ou essas manuais ou how-to, o que quer que seja que a pessoa vai mandar para ele no primeiro atendimento, no nível 1, esse negócio ali automatizado já manda para a pessoa. E se aí aquela pessoa já tentou essas coisas no passado, ela pode dizer, já tentei esse, e aí a triagem é feita de maneira automatizada. Então, hoje em dia, a gente tem bastante iniciativa dentro das Big Techs, né, que a gente chama de automatização de caso, automatização de deflexão de caso, em que a gente estabelece essas coisas. Não são chatbots. Mas são alguns cenários já pré-conhecidos, a gente poderia... São cenários pré-conhecidos, ou então sistemas que você pode usar, por exemplo, o Search Engine da própria Google, para fazer pesquisa dessas coisas em documentos seus, em que você consegue apontar as pessoas para os documentos corretos, né? Seria uma boa prática o cara ter mais ou menos uma listagem dos cenários pré-conhecidos dos... Sem dúvida. Imagina que você tem um sistema de chamado, né? Toda empresa, vai imaginar que você tem lá seu website e um contact-nos, né? Um entre em contato. E nesse entre em contato tem lá a sua entrada de suporte. Abre um chamado com a gente. E você começa a perguntar para quem está querendo abrir um chamado coisas específicas. A primeira coisa que a gente faz, eu acho que isso é padrão para todo mundo, categorização de caso. É algo assim, talvez seja uma das principais discussões que eu entro quase toda semana como classificar caso. Porque classificar um caso significa dizer ao que aquele caso está relacionado. Pode ser um produto, pode ser uma funcionalidade, pode ser um problema dentro de uma funcionalidade ou produto. Então, quando você classifica um caso de forma correta, você, na verdade, também está apontando para o time de produto que escreve aquele produto, que naquele item específico, naquela classificação, naquela categoria, a gente tem mais casos de suporte do que nas outras. Então, por exemplo, vamos usar de novo a analogia do carro. Eu vou dizer que toda vez que chega um carro para manutenção na concessionária, é o ajuste do banco que tem problema. E a pessoa não sabe usar o ajuste do banco. E sempre a mesma coisa. Geralmente, o problema para consertar pode ser parecido. O que vai acontecer na próxima versão daquele carro? O ajuste do banco vai vir diferente. E você reduz o número de chamados por conta disso. Então, essa inter-relação entre as coisas, a classificação de caso, o quanto isso alimenta futuras mudanças. A ponta do produto, né, produto. O design do produto. Isso é importante também. Mas essa deflexão de caso, redução de caso, porque você está fazendo triagem, apontando a pessoa, né, que está abrindo o caso, para essas documentações específicas, ajuda. Então, por exemplo, essas coisas, elas podem ajudar várias. Vamos imaginar que você cria uma estrutura dentro da tua empresa em que você recompensa os teus engenheiros, tanto de suporte quanto de produto, se eles escreverem documentos públicos de como fazer alguma coisa. Documentos públicos internos da empresa? Para cliente? Você bota num blog, você faz alguma coisa assim, posta lá tipo um how-to, série de how-tos. Exatamente. Vamos imaginar que você tem lá, dos 1000 casos que você recebeu no último ano, 150 foram pessoas perguntando como é que você faz para fazer o deployment de uma máquina virtual no GCP. Alguém vai lá e escreve aquele documento público dizendo, você começa aqui, faz isso, clica aqui, faz aquilo, bota lá, screenshot, tudo bonitinho, step by step, cara. Aquela pessoa publica aquele documento, vamos imaginar que a empresa vai lá e faz uma recompensa daquela pessoa, em dinheiro mesmo, cara, ou um gift card, alguma coisa assim, ou um bônus, o que é que seja. Uma pessoa que fez, cara. Aquele documento vai evitar casos daquele tipo de chamado. E se você está tabulando esses casos no final, se no final do ano, a cada mês, você pega, por exemplo, os top 3 e você pega lá os 2 primeiros, esses 2 primeiros, tem aqui um troubleshooting? Um troubleshooting de sei lá o que, do SSH. Vamos escrever como é que o cliente pode fazer troubleshooting de SSH, mesmo que ele não possa fazer o troubleshooting inteiro porque ele não tem visibilidade de certas coisas. Vamos imaginar que a gente escreva tudo de troubleshooting que é possível para aquele cliente e poste num documento. Quando esse cliente vê aquilo, porque todo mundo dá um Google para tentar achar a resposta primeiro, antes de abrir chamada. Isso é verdade. Vamos imaginar que ele acha o documento. No que ele acha o documento, ele usa o documento. Cara, aquele caso nunca vai existir. Você reduz a quantidade de casos. Com isso, você não está só transferindo conhecimento para todo mundo, mas você está fazendo com que o conhecimento chegue em quem realmente precisa. Então, é algo também que acontece assim, isso é padrão em todas as grandes Big Techs. Cara, eu tô anotando aqui, tá rolando mais do's do que don'ts, você tá vendo, né? Bom, cara, a gente tava falando aqui, né, mais cedo sobre suportabilidade e suporte. Cara, esse termo de suportabilidade e suporte, ele é a mesma coisa? A suportabilidade seria uma evolução de suporte? Seria customer success? Ou como que é isso? Cara, excelente pergunta,
Então, a maioria das empresas se refere a essas duas coisas como algo conectado, mas separado. Você tem a conexão porque a gente está falando do mesmo produto, mas são coisas separadas. Quando a gente se refere a suporte, normalmente você está falando de ajudar alguém, né? Ajudar alguém, seja daquela maneira como a gente estava falando, né? Do troubleshoot, algo que está quebrado, ou ajudar alguém a fazer a adoção de um produto, a fazer deployment, a implementar um produto. Ou seja, eu tenho que manter, para ter um produto ativo, vivo, eu tenho que manter a minha suportabilidade. Então, quando a gente fala de suporte, essas seriam as duas coisas. Suportabilidade, a gente se refere à suportabilidade em relação ao quanto este produto é capaz de ser suportado. Por exemplo, eu sei que é complexo, mas quanto de documentação existe desse produto? Quanto de documentação existe de usabilidade dele? Quais os canais de acesso? Existe em algum lugar escrito como que eu faço a implementação do produto de A a Z? Existe em algum lugar escrito como é que eu faço a implementação do produto para o cenário 1, 2, 3, 4 e 5? Existe documentação do produto de como que ele interopera, como é que ele se relaciona com produtos similares ou com concorrentes ou com o que quer que seja. Essa extensão de quanto de conhecimento sobre aquele produto está disseminado em documentos que as pessoas podem ter acesso, de maneira geral, isso é o que a gente chama de suportabilidade. Então, quando a gente fala de suporte versus, ou o suporte versus suportabilidade, se você tem um produto com uma quantidade gigantesca de documentação escrita, aquele produto é mais fácil de ser suportado, porque o cliente final conhece mais aquele produto, ele tem acesso à documentação para ele aprender a usar o produto, ele consegue saber quais são os diferentes casos de uso que já foram documentados, tem toda essa coisa sobre o produto. E, obviamente, se acontece alguma coisa, o produto para, você consegue acessar o suporte. Certeza. E assim, cara, na sua experiência, quem que escreve esses documentos? É a própria equipe de suporte? Tem dois. Existem dois tipos desses documentos de maneira geral. Um é a documentação de produto em si, que descreve o que o produto é e quais são os limites dele, quase como se fosse uma... funcionalidade, quase uma especificação de produto. Quase como uma especificação de produto, quase como um descritivo de garantia, sei lá, em que você acha a documentação online. E quem faz isso é time de negócio, não time de produto, né? Não, normalmente time de produto. O cara que escreve o software que normalmente escreve isso, mas não é time de tech, não é time de suporte. Exato. Aí você tem uma segunda parte dessa suportabilidade, que são os casos de uso, que são os cenários de troubleshooting mais comuns, que essa parte dessa suportabilidade aí sim são os times de suporte. Por exemplo, a estrutura de suporte do Azure é bastante feliz nisso, porque tá aí há muitos anos, eles têm blog do time de suporte, blog do time de produto. Eles escrevem um monte de documento disso, que é para as pessoas fazerem. No Twitter, cara. Isso, exatamente. A Google criou uma área inteira de comunidade em que as pessoas podem publicar esses documentos para cada uma dos diferentes domains, né, de produto dentro da nuvem. Então, as grandes empresas buscam esse tipo de documentação, fora só daquela documentação simples do produto, que delineia qual é o produto e o que ele faz, mas também na usabilidade dele, porque isso faz com que o conhecimento se dissemine. Então, essa seria a parte de suportabilidade versus suporte que a gente estava falando. Essa curadoria desses documentos fica por parte de um setor específico ou morre ali? Porque geralmente... Depende da empresa. Eu te diria que a história que a gente estava brincando e comentando, né, dos 3 níveis de suporte, né? Nível 1, nível 2, engenheiro de suporte, engenheiro de escalação. Normalmente esse nível mais alto de engenharia de suporte faz a triagem final de uns documentos desses para a publicação final. E se for time de produto, como normalmente a maioria desses documentos vai impactar garantia, até mesmo em garantias contratuais, a maioria desses documentos passa por validação da área de legal e esse tipo de coisa. Ah, legal, tem que ter, mas se for só uso de caso e troubleshooting, cara, eu diria que a publicação é basicamente controlada pelos próprios times de suporte, porque não fala nada que seja complexo. É muito de como fazer troubleshooting se você encontrar esse problema e como que implementa. Muito direto, né, cara? Aqui, né? Muito exato. Direto. Não tem como o cara direto, falar uma coisa que não pode ali, né? Não, é muito direto. Tipo, resolver o problema mesmo, né? É, muito direto. Não, fantástico. Cara, assim, a gente já tá evoluindo bem aqui o papo, cara. Praticamente uma aula aqui de suporte
e atendimento, cara. Eu acho que a gente não poderia deixar de falar também, cara. E eu acho que essa é uma curiosidade e acaba sendo uma grande dúvida, né, de muita gente. Como lidar com os dados do usuário? Como lidar com acesso dentro da estrutura do cliente? Eu tive experiência recente aí, cara, que a gente estava fazendo uma implementação numa empresa grande, um grande atacadista aí do Brasil. A forma com que o pessoal ia fazer o acesso dentro da estrutura eles não aprovaram. Eles falaram, vocês têm que fazer dessa forma aqui dentro. Então, eles colocaram uma certa imposição, até pela porta que entrar, quem ia acessar, uma série de documentos, o horário e etc. Então, assim, tem uma série de fatores que eles colocaram, mas ainda eu fiquei questionando até onde vai essa questão da segurança. Tudo bem que existiam os documentos, tinha uma pessoa, tinha a rastreabilidade ali de auditoria que eles estavam fazendo e tudo mais, mas, cara, dentro da sua experiência como uma Big Tech aí, Microsoft, Google, eu já tive experiência de suporte, vários com Microsoft, mas queria que você falasse aí, cara, como que funciona a questão do acesso ao ambiente do cliente, aos dados, às informações, e até aquelas informações, né, tipo, eu tô mexendo aqui, o Word fechou, você quer enviar essas informações para a Microsoft? Sim ou não? Para onde vai aquelas informações, Paulo Almas? Eu vou te dizer que, cara, se tem algo que é tratado com o máximo de cuidado é informação que eu posso chamar de privilegiada, ou informação que a gente chama de PII, né? Que é informação que identifica alguém. Informação PII, né? PII, que é Personal Identifiable Information. Se você um pedaço de dado que vai me dizer exatamente a quem aquele dado pertence. Isso já estava valendo antes da GDPR, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, eu não sei qual é a denominação. Eu não sei a denominação que ela usa para dados identificáveis pessoais ou dados pessoais identificáveis, mas é basicamente isso. Ou seja, vamos imaginar que eu tenha seu telefone, seu e-mail e seu nome. Essas informações, o seu telefone, seu e-mail e seu nome juntas, são informações identificáveis. Aquele telefone é seu, aquele e-mail é seu. Agora, se eu tenho, por exemplo, sei lá, o modelo e a cor do seu carro, eu não sei de quem aquilo pertence. É uma informação genérica. Não é identificável, né? Ela não é identificável. Então, mas voltando àquilo, de maneira geral, ninguém toca dado de cliente. O dado é do cliente, ponto, e acabou. É até difícil explicar, às vezes, quando acontece alguma coisa e alguém vira e diz: eu preciso recuperar meus dados, eu não tenho acesso aos meus dados. A gente também não. A forma como eles são segmentados, isolados, totalmente segregados, é para não haver acesso. Não existe forma. A gente tem acesso à estrutura onde ele está armazenado. A gente tem acesso aos servidores físicos, à instância, à instância de banco, à instância de sistema operacional, mas ao dado em si não é identificado. E a gente também faz de tudo para não ter acesso. O que seria uma boa prática para eu fazer isso, por exemplo, pensando aí numa estrutura menor, né? Vamos dizer, um cenário real. Depende bastante do tipo de contrato. Assim, quando a gente fala de nuvem, essa é a realidade da nuvem. A gente está provendo serviço, a gente está provendo software como serviço, está provendo plataforma como serviço, está provendo infraestrutura como serviço. É claro que existem exceções. Vamos imaginar que você está com um problema no seu Gmail, no seu Google Drive. Você vai poder ter suporte para te ajudar a acessar esses seus dados. Você está com problema de acesso a uma VM sua, a gente vai te ajudar, mas aquela VM é sua. Eu não tenho acesso a ela se você não me der acesso a ela, né? Eu não tenho uma mágica, um backdoor para acessar aquela VM de algum outro jeito. Não funciona assim. Aquilo está compartimentalizado de forma tal que ninguém mete a mão. Inclusive, quando a gente fala de data centers e de suporte, de maneira geral, as grandes nuvens, elas segregam isso também. O engenheiro de suporte da infraestrutura do data center é um, e o engenheiro de suporte da infraestrutura do cliente, daquilo que é a usabilidade do cliente, é outro. Porque um não mexe na cozinha do outro. Uma não mexe na outra. Esse cara aqui não pode ver uma coisa e o outro não vê a outra. Entendi. Então, essa divisão é intencional também. Então, indo para o que você falou de uma escala menor, eu acho que depende bastante do contrato em si que você vai precisar. Por exemplo, a gente pode usar a estrutura lá de exemplo que eu usei do software de restaurante. Aquele tipo de software, obviamente, você vai precisar de acesso à estrutura do que tem no restaurante, ou a estrutura do que está rolando na nuvem. Mas eu posso pegar um TeamViewer TeamViewer e tudo mais. Conectar lá e deixar lá.
Todo tipo de coisa que você for fazer tem consequência, né? Você tem que pensar não só em camadas diferentes de segurança, mas em camadas de proteção de acesso. Se você larga um TeamViewer aberto lá, o que vai acontecer? Alguém vai ver aquela porta aberta. Se você faz isso é mais comum do que a gente imagina, viu, cara? Você fica rindo isso, mas, cara, o cara, eu já vi assim, o cara com numa pastinha assim, ó, ele tinha vários atalhos de TeamViewer. Cada um era. Ele clicava, ele tava dentro do cliente. Ele viu o mouse lá, ele tipo, nem pedia. Tipo, você tá entendendo? Cara, qual esse que é tipo de coisa, cara, esse tipo de coisa é um. Você assume uma responsabilidade, né? Risco, né? É um risco gigantesco, não só um risco legal, mas um risco de segurança muito grande no final das contas. Mesmo sendo um cliente seu usando o seu produto, né? Exatamente. Porque não necessariamente ali você está vendo só o seu produto. Exatamente, mas aí essa é a visão. Ah, não, ele está usando o meu produto, eu estou mexendo só no meu produto. Você tem que imaginar que aquele computador, aquele sistema que você está acessando, ele não é proprietário, não é algo assim. Por isso é que a maioria das empresas de maior tamanho vai fazer com que sempre seja o contrário. Não é a empresa que starta esse tipo de compartilhamento, é o contrário. O cliente, de forma intencional e ativa, starta o compartilhamento para o engenheiro de suporte. Cara, é um detalhe muito importante esse. É um detalhe muito importante. Outra coisa bem interessante que a maioria das empresas já tem hoje é algum tipo de paper trail, né, de comprovante de que houve um aceite de que aquela informação está sendo compartilhada. Então, por exemplo, quando você vai fazer, você falou do TeamViewer, tem outros aplicativos que vão fazer a mesma coisa. Quando você está fazendo aquele convite, dentro das letrinhas miúdas lá dentro, existe lá a informação de que você está compartilhando o acesso, a informação vai ser vista por outra pessoa e você retém aquele negócio para saber quem foi que clicou naquilo, quem é que deu aquela permissão de forma explícita, né? Para eventual necessidade de alguma coisa acontecer. Exato. O que eu vejo mais de complicado nisso é, vamos dizer, a responsabilidade que o cara ou a empresa acaba assumindo, né? Sem saber, às vezes, né? Então você tá ligando... Sem sombra de dúvida. Se você tá acessando... se você estiver acessando, por exemplo, o TeamViewer de alguém e o cara, sei lá, tá com a conta bancária dele aberta naquele mesmo computador, numa outra aba do browser. E aí tu deu o controle de tela e teclado, mouse pra pessoa, o cara vai lá, abre a tela do lado, porque ele quer uma tela nova para fazer uma pesquisa em alguma coisa, ou para baixar um patch, tá lá tua conta bancária aberta. Então, assim, é um risco grande esse tipo de atividade, mas não quer dizer que não possa ser feita. Ela tem que ser feita com cuidado, né? De maneira geral, ela tem que ser feita com cuidado. Você pode estabelecer vários tipos de melhores práticas nisso. Por exemplo, sessões com limite máximo de minutos, sessões em que você precisa de autenticação de mais de um fator, ou mais de um fator de autenticação. Você pode fazer vários tipos de... essa interação com a outra ponta, né? Isso, você pode fazer alguma coisa tipo, o cara te manda um código de acesso que expira e o teu código de acesso mais o dele valem só por 10, 15, 20 minutos, ou até a tela ser fechada. Existem vários tipos de solução diferente que você pode imaginar para tornar esse tipo de compartilhamento de tela um pouco mais seguro. Aí outras coisas básicas, como por exemplo, nunca armazenar dado de casa em e-mail, ter um sistema de suporte separado, em que a comunicação com o cliente é feita pelo sistema de suporte, porque já vi muito acontecer. Você está lidando com um caso que é de vai ser muito longo, porque o sistema é complexo, ou o problema é complexo, ou você está lidando com um caso que não vai ser você que vai trabalhar no caso o tempo todo, você vai passar para outro engenheiro também. E você lidou com aquele caso, cara, por e-mail. Quando você desligar o seu e-mail, toda aquela conversa, toda aquela confusão que você fez até aquele momento, vai embora. Se você não tem um sistema centralizado em que conhecimento do que foi feito naquele caso está documentado fora da pessoa física do engenheiro, aquilo se perde, né? Essa é outra melhor prática também para ter. Cara, fantástico. Anotei bastante coisa aqui. Eu já ia até perguntar para você aqui, pra gente encerrar. Nós estamos batendo já uma hora aí de papo já quase, né? Você já acabou adiantando bastante coisa aí, cara. Olha, eu gostei muito aqui sobre a deflexão de caso, classificar, né, o tipo de atendimento, né, os módulos ali específicos, né? Os cenários, ter a visão dos cenários, eu acho que, eu nunca tive
pensado nisso, né? De deixar esses cenários mais bem definidos. Confesso que essa visão de suporte e atendimento, apesar de estar bastante perto, né, do meu trabalho, não é bem eu não tenho essa visão tão ampla assim como você acabou de falar aqui, né? Suporte como parte do produto, eu achei fantástico, porque a gente acaba vendo, e grande parte dos owners, né, dos produtos, acaba vendo o suporte como um custo que não deveria ter, vamos dizer, eu quero reduzir o meu suporte e não ver como uma parte de atendimento ali, né, como tudo aquela coisa que ainda pode gerar uma melhoria para todo o outro ponto, né, e fazer o controle disso, não só atender, né, cara. E aí, só para fechar com chave de ouro aí, cara, eu queria muito aí, cara, que dentro da sua experiência, da sua visão, para quem tá ouvindo a gente, tem muita gente que ouve a gente aí que, cara, os caras são de suporte aí, que me acompanha, vão estar ouvindo, são profissionais, tem muitos desenvolvedores também que estão ouvindo, e tem muita gente que são clientes também, que vão acabar ouvindo a gente, que tem cenários de suporte, tem cenários de produto que tá rodando, e poxa, frequentemente chega alguém e fala, cara, preciso melhorar o suporte, preciso fazer, como é que faz? Cara, eu sei até certo ponto, esses entraves, dos do's e don'ts do suporte, que você acabou de me dar uma aula aqui, mas de um jeito simplista, Paulo Almas, o que você deixaria de recado aí para uma empresa no Brasil que tem um produto digital na nuvem e que, se ela quiser manter a suportabilidade dela, fazer um atendimento legal, qual seriam os do's e os don'ts que o Paulo Almas deixa? Fala assim, olha, cara, se você fizer isso aqui, você vai ter um caminho feliz. É o início de uma boa fase do seu produto na nuvem. Olha, eu acho que eu faria aquilo que a gente conversou sobre suportabilidade e suporte, essa combinação. Você simplesmente ter uma estrutura que atende chamado, essa estrutura, o custo inerente dessa estrutura, ele vai crescer e junto com a quantidade de clientes. Então, se você não cliente, vou crescer meu suporte. Exatamente. E assim, é linear, não há escapatória, né? Então, se simplesmente você pensar em suporte como uma estrutura de atendimento, você sempre vai ter o teu custo subindo de maneira linear. A única maneira de você fazer com que o teu custo não suba de maneira atrelada à quantidade de clientes que você vai receber é se você usar esse atendimento para te gerar dado e você atuar sobre esse dado. Então, a gente comentou, se eu recebo 100 chamados por dia, e 20 desses chamados são sobre como é que eu faço para desligar o computador sem apertar um botão, fazendo pelo, sei lá, menu iniciar ou pelo botãozinho do macOS. Se você documentar isso e publicar, você vai remover parte desses casos e vai reduzir o número de chamados. Se você categoriza, se o teu sistema de atendimento ele for dividido entre a importância que você dá para ele, for dividida entre o quanto de atenção você dá para o seu cliente final, que é devida, mas também como uma maneira de você documentar melhor esses cenários de utilização do seu produto e você utilizar isso para inserir feedback de melhoria na tua estrutura de desenvolvimento, a brincadeira que a gente fez do ajuste do banco do carro. Se você usa os seus casos de atendimento para essas duas coisas de maneira proativa, agora você tem na tua estrutura de suporte não só um custo de atendimento, você literalmente está usando aquela mesma estrutura para alimentar a melhoria do produto. É fantástico. E aí não é mais custo, cara, é custo de você tá ali basicamente fazendo pesquisa. É quase P&D, exatamente. Você está fazendo pesquisa e desenvolvimento de produto. Então, se eu tiver que deixar uma mensagem, seria exatamente essa. Olhar para a parte de atendimento a cliente, não só como essa questão de eu tenho que atender alguém porque o cara está com um problema. Não, esse é um pedaço do suporte, né? E eu diria que é quase 50-50. 50% uma coisa, 50% a outra. E se você está só se concentrando nessa, você está perdendo a oportunidade que a outra te traz. Porque é claro que remover casos, né? Fazer deflexão de casos é legal, porque o custo não sobe de maneira linear, mas quando você percebe que o que vem de informação, o que vem de insight dos casos de atendimento que podem ser transformados em melhoria de produto, cara, aquilo dali é assim, é o pulo do gato, é o aha moment, quando a gente fala aqui, de coisas que às vezes o time de produto, porque é menor, não vai ver, por mais
por mais incrivelmente capacitados e talentosos sejam, mas quando você despeja aquilo em centenas, milhares de clientes diferentes usando, cara, o povo é criativo. Eles vão ver coisas diferentes, vão pedir para usar coisas de forma que ninguém pensou antes. E aquilo vai acabar, eventualmente, algum dia virando um caso de atendimento. Se você estuda esses casos para aquilo virar feedback de funcionalidade nova, de coisa nova para o produto em si, bicho, é sensacional. Fantástico, cara, porque isso acaba alimentando toda a cadeia e faz sentido, né? É super valioso, cara. Eu não tô enxugando gelo, né, cara? Aquela sensação de enxugar gelo. Exatamente. Se você só concentra no atendimento em si, e é problema atrás de problema, não acaba nunca. A gente falou, quanto mais clientes você tiver, mais chamado você vai ter. Assim, é linear, cara. Sobe juntinho. Sensacional, cara. Falou aí o Paulo Almas, engenheiro de suporte, que tem experiência aí na Microsoft e no Google. E eu tive a honra de trabalhar com ele há muitos anos atrás. Pô, Paulo Almas, cara, fantástico, velho. Tô felizão aí de você ter aceitado aí e tirar o seu tempo aí, cara. Eu sei que seu tempo aí é caro. Tirou aí um pouco do seu tempo aí. Então, cara, muito obrigado aí pelo... Eu que agradeço, cara. Prazerzão falar contigo, cara. Tinha muitos anos que eu não falava contigo aí, meu. Depois nós vamos abrir uma call aí pra nós tomar uma cerveja e falar potoca. Fechado. Eu devo estar nos Estados Unidos aí esse ano aí. Se eu estiver por perto, nós bate uma bola. Vai passar em Austin. Vem passear em Austin. Show de bola, cara. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Estamos finalizando aqui o Conocast, esse é a primeira edição, espero que vocês tenham gostado, mandem feedbacks pra gente, se você gostou desse episódio, se você tem sugestão de quem vir aqui conversar, se você tem sugestão de assuntos, mande pra mim. E não esqueça, entra no nosso canal do Telegram, lá no Instagram você tem também mais informações. Tem um link lá também do meu grupo do Telegram que você pode entrar e estar mais próximo aí das nossas atividades que a gente vem fazendo junto com um grupo de desenvolvedores de todo o Brasil. É isso aí, pessoal. Lembrando também, esqueci aqui, ó, meu Instagram, rodrigo.cono. Paulo, você tem Instagram? Quer deixar alguma coisa? O Paulo é totalmente underground, né, cara? Você é old school, né, mano? Não tô nessa vibe. O Paulo Almas é underground, mas tem o LinkedIn dele lá, Paulo Almas. Vocês podem achar ele lá que tá dentro. No LinkedIn você me acha, mas fora isso, não. Então, valeu, Paulo Almas. Valeu, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Valeu.